Coronel, uma outra questão. Nós tivemos recentemente um embate ali entre a ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM, com o brigadeiro Carlos Augusto Amaral de Oliveira, né? E no Superior Tribunal Militar, nós temos lá 15 ministros, 10 são militares e 5 civis. E diante desse embate, hoje de manhã, teve ali no off alguns ministros se manifestando que o presidente Bolsonaro, por ser um capitão do Exército da Reserva, que ele não poderia cumprir pena na Papuda, que teria que cumprir ali, diante da condenação dele, numa carceragem militar. Como é que ficará essa situação dos militares, do Superior Tribunal Militar, numa possível condução ali do presidente, numa prisão do presidente na Papuda, quando o entendimento da Justiça Militar é que ele não poderia ficar preso? E mais, se realmente prevalecer esse entendimento do Alexandre de Moraes, vão prender o general Heleno na Papuda? Pois é, você sabe que esse foi mais outro dos tiros no pé que eu digo que o pessoal da esquerda, às vezes, eles são muito pouco inteligentes. A gente diz que eles são muito organizados, mas às vezes são pouco inteligentes. Porque essa presidente do STM, ela inclusive é esposa de um oficial general de engenharia. Essa senhora, ela já foi nomeada, se eu não me engano foi na época do Temer, ela já está há bastante tempo ali no tribunal, e são 10 oficiais generais, 4 do Exército, 3 da Marinha, 3 da Força Aérea, e 5 civis. Só que esses 5 civis, ô Borgo, tradicionalmente, você que é da área, você sabe disso, os ramos da justiça, eles são muito diferentes, e a justiça militar, ela tem uma série de peculiaridades, e os civis que eram escolhidos para serem ministros do STM, normalmente eram juristas muito renomados e que tinham experiência na justiça militar. O que aconteceu? Agora o governo Lula, ele acabou de nomear a segunda mulher, uma menina. Para mim, né, desculpe até, eu chamo de menina porque tem acho que 40 anos, 40 e poucos anos, mas é uma advogada que não tem experiência nenhuma na justiça militar e foi colocada lá por militância política. E quando você pega essa presidente que faz a declaração pedindo perdão para o José Dirceu, para o José Genuíno, tal, em nome dela e fala, né, em nome da Justiça Militar, ela cometeu um erro grande. Por quê? Porque ela acabou ensejando essa reação do Brigadeiro Amaral. Essa reação do Brigadeiro, que foi o único que se manifestou publicamente em contraponto ao que ela falou, e fez isso, gostaria de ter feito na presença dela, ela não estava, depois ela voltou e evocou ali uma questão feminista, dizendo que aquilo ali era uma manifestação patriarcal, e que era aquele tipo de discurso que a gente já conhece da esquerda. E quando ela faz isso, ele rebate. E por que eu digo para você que isso foi um tiro no pé? Porque os ministros militares, alguns deles eu conheço, eu até te confidencio, Borgo, que tem já ministros do STM, para você ver como é que eu fiquei velho e não percebi, né? Já tem ministros do STM que são oficiais generais de 4 estrelas, com 40 anos de serviço, quase somando a escola preparatória, que são da minha turma de formação na AMAN. Meus amigos, meus colegas que eu vivi 32 anos com famílias se conhecendo, que estão no STM. E eu digo para você que o que eu já sondei é que essa posição do brigadeiro, ela é a posição majoritária do STM. Talvez ali tenha o Joseli, que faz um contraponto ali de vez em quando pelas ligações afetivas que ele tem com Lula, com o pessoal do PT, etc. Mas, pelo menos, são 9 que estão muito convergentes com a posição do brigadeiro. Então, e os 5 civis? Nós só temos essas 2 mulheres. A presidente atual e a nova advogada que foi nomeada pelo Lula agora este ano, porque os outros 3 civis que ninguém fala nada, pelo que eu tenho de experiência no STM, eu digo que devem ser pessoas conservadoras também. Devem ser pessoas muito ligadas à área jurídica, muito ciosos do que foi a justiça militar. Então eu digo para você que a chance de prosperar qualquer condenação no STM de militares que sejam condenados perdendo as suas patentes por serem julgados indignos, posso falar para você, isso é impossível. Agora, sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Por que eu digo que foi um tiro no pé? Porque o STM, ele foi pisoteado pelo Alexandre de Moraes. O STM foi atropelado pelo Alexandre de Moraes. E aceitou.
era o Joseli, à época o presidente do STM, agora é uma militante de esquerda, mas os oficiais generais que lá estavam, eles só se manifestam nos autos. Eles não têm esse desvio de conduta que a gente vê no Supremo Tribunal Federal. Eles não politizaram aquela corte. Então, eles vinham se mantendo em silêncio. Mas agora, por causa dessa manifestação errada, equivocada dessa presidente, houve a manifestação do brigadeiro. E agora já começa-se a debater a questão da prisão do presidente Bolsonaro. E aí eu te pergunto, por que não foi aberto e conduzido um inquérito policial militar sobre a invasão do Palácio do Planalto, separada, já que ali era uma área sob administração militar, e não somente havia o G. Dias, que era um oficial-general de divisão da reserva, que era o ministro do GSI, não. Ali havia o general Penteado, que era um general da ativa, 3 estrelas. E você, como conhecedor, Borgo, sabe que quando você tem um oficial-general de 3 estrelas, ou de qualquer patente, mas de 3 estrelas e outros de 3 estrelas, mas ambos estão presentes ali, mas o da ativa acaba tendo a responsabilidade sobre o que está na reserva, ainda que ele seja ministro, para a expressão militar, para o julgamento militar que deveria ter sido feito, o general Penteado, que foi ouvido na CPI do Distrito Federal, e lá ele falou que o ministro do GSI, o seu colega de farda ali, que já estava na reserva, o G. Dias, ele agiu de maneira, pelo menos, negligente em relação a não passar as informações para que o palácio estivesse fechado. É impossível um batalhão da Guarda Presidencial em Brasília ali, que não foi acionado, estava ali o pessoal do Regimento de Cavalaria de Guarda ainda de bota, culote, como se fosse um domingo normal, qualquer. Então, isso que não foi investigado no Palácio do Planalto, por que não foi? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele fez a mesma coisa que ele fez com relação às investigações daqueles incêndios do dia 12 de dezembro. O dia 12 de dezembro, a Polícia Civil do Distrito Federal descobriu quem foram os black blocs que tocaram fogo nos ônibus. Descobriram, identificaram, foram para a rede hoteleira, descobriram que não estavam no acampamento. O que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele chamou o inquérito da Polícia Civil para a Polícia Federal, para aquele seu grupo da Stasizinha ali, que hoje a gente sabe que está na mão dele conduzindo uma série de ilegalidades, de inconstitucionalidades, não só essas que o Tagliaferro está denunciando. Então, aconteceu a mesma coisa com o STM. Veja que eu fiz contato à época com 2 oficiais generais, 2, e perguntei, vem cá, vocês vão abrir um inquérito policial militar independente do que o Alexandre de Moraes está fazendo, para que a gente descubra como essas pessoas entraram no Palácio do Planalto, como é que elas entraram antes dos manifestantes chegarem na Praça dos Três Poderes, e pior, como é que elas se evadiram do local e quem foi preso foram aqueles que chegaram já no final da tarde, que partiram do acampamento ali na frente do QG, escoltados pela PM, foram revistados na rodoviária, mas esses foram os presos. E por que aqueles que realmente depredaram, entraram e não foram presos, não foram identificados? E o que eu ouvi de um integrante do GSI? As imagens foram extraídas do Palácio para a Polícia Federal, na mão do Alexandre de Moraes, no dia seguinte. Nem o GSI, nem o inquérito policial militar conseguia elucidar o que aconteceu, porque o ministro Alexandre de Moraes atropelou a Justiça Militar. Então você veja, Borgo, que a sua provocação ela é muito, muito pertinente. E digo até que oportuna. Porque agora parece que ministros do STM estão percebendo que essa perseguição política, que esses abusos de autoridade, que essas inconstitucionalidades, elas avançaram inclusive para ferir a honra militar. Porque quando você atinge oficiais generais como o Braga Neto, que está preso até hoje, não só atingindo o general Heleno, que você citou, mas não somente, o general Teófilo, que estava no serviço ativo, era o comandante do COTER, está arrolado, acho que vai ser julgado agora, mas nesse próximo grupo. Há vários oficiais da ativa que foram presos ao arrepio da lei, porque o militar, o oficial das Forças Armadas, não pode ser preso se não for em flagrante ou se já tiver condenado. Mas foram presos e mantidos presos. E o que eles estão fazendo, desmoralizando os tais dos kids pretos, que eles chamam kids pretos, é o que a gente tem de mais letal
de mais sofisticado em termos de opção e de capacidade de combate que a gente tem no Brasil são as forças especiais. Esses do BOP, da CORE, são especializados em combate urbano, mas nós não temos massa, nem equipamento suficiente para enfrentar o narcotráfico. Sem as forças especiais da Marinha, Exército da Força Aérea, nós não teremos essa capacidade. E o que está sendo feito hoje? Se desmoralizando as nossas forças especiais, chamando de, esses kids pretos fizeram uma operação, punhal verde e amarelo, perderam o táxi e não conseguiram, eles queriam... Isso aí é tudo inventado e tem um reflexo que o STM hoje começa a perceber. Peraí. Essa militância política está avançando para a honra das Forças Armadas e está, inclusive, arranhando o prestígio das instituições. E alguém precisa fazer alguma coisa. E, pelo menos, né, Borgo, me parece que o Brigadeiro ele está encabeçando com essa sua iniciativa particular, pessoal. Ele bem falou que ele fala somente em nome dele. Mas, pelo que eu já ouvi, há uma convergência hoje no STM de explicar que esse ramo da justiça ele tem as suas atribuições que não são subordinadas ao Supremo Tribunal Federal. Mas parece que na visão do ministro Alexandre de Moraes, que é juiz, é promotor, ele é vítima, ele é legislador, ele é investigador, e agora, nessa questão aí do presidente Bolsonaro, parece até que ele quer entrar no ramo da medicina também, julgando se é o caso ou não, que o presidente tem problema de saúde ou não tem problema de saúde, para merecer ali uma prisão especial, uma prisão domiciliar. Então, essas arbitrariedades hoje estão sendo vistas pela Justiça Militar. A minha expectativa, Borgo, é que outros, como o Brigadeiro, tenham a hombridade, a coragem de chamar a si a responsabilidade pelo Estado de Direito, Coronel, inclusive no que diz respeito à Justiça Militar. Coronel, não seria o momento dos deputados e senadores acionarem o Ministério Público Militar para a instauração desse inquérito militar? Não seria um momento bom? Pois é uma boa pergunta. E você sabe uma curiosidade, Pitoli e Borgo? O Ministério Público Militar ele é integrado 100% por civis. Não existe nenhum fardado promotor. Todos os integrantes do Ministério Público Militar são civis concursados. Eu vou te dizer uma coisa. A minha experiência de vida mostra que esses promotores da Justiça Militar normalmente são extremamente exigentes com a lei. Se você tem um militar bandido, se você tem um militar criminoso, a coisa que ele mais deseja é não cair na Justiça Militar. Ele vai fazer de tudo, pagar os melhores advogados para não cair na Justiça Militar e ser tipificado como um crime comum e ser julgado pela Justiça Comum. Porque quando cai na Justiça Militar, eles são extremamente profissionais e exigentes. São promotores que eu posso dizer que eu nunca vi no Brasil com tanto foco realmente numa condenação quando eles encontram um mal militar. E eu vou dizer para você, eu tenho certeza que uma investigação sendo feita por um IPM que tivesse sido conduzido pelo Ministério Público Militar teria chegado aquelas pessoas ali que a gente sabe que havia vários infiltrados. Eles com certeza teriam já descoberto que aquele rapaz do relógio ali com a cueca de fora, que derrubou o relógio, que entrou, que jogou extintor de incêndio, que entrou antes, com toda a facilidade, de bolsonarista ele só tinha camiseta. Eles teriam descoberto os antecedentes dele, e não somente dele, teriam descoberto o que a Priscila e o seu grupo estavam fazendo ali, talvez até descobrissem que havia infiltrados ali contando com o apoio de pessoas que nós nem poderíamos imaginar, Borgo. Agora, essas investigações não prosperaram. Por quê? Porque o intento era acabar com as manifestações populares, com aquelas concentrações que estavam acontecendo há 2 meses, pacíficas, em todas as unidades da federação, em todos os quartéis. Não havia uma única reclamação no Brasil inteiro. Houve aquela iniciativa ali dos caminhoneiros, mas que o próprio presidente Bolsonaro veio a público, solicitou que não acontecesse aquilo, e eles desmobilizaram toda a manifestação, inclusive no dia 8, quando foi conduzida da Praça dos Cristais para a Praça dos Três Poderes, estava sendo feita com a coordenação da polícia, os manifestantes com bandeirão, deslocamento sendo feito para uma manifestação política que é prevista na nossa Constituição, sem uso do anonimato. Agora,
havia gente de máscara contra gás, havia gente, inclusive, com equipamentos ali muito estranhos, que de bolsonaristas não tinham nada. E aí eu te pergunto, Borgo, por que não foi esclarecido quem são essas pessoas? Tem a imagem de uma moça, de uma mulher, que eu já botei nas minhas redes sociais, que preparou o cenário. Ela tirou a cortina, colocou mesa no local, desfez várias, tirou quadro da parede, estava focada em preparar o cenário. Quem é essa mulher? Já que a imagem dela, o rosto dela é conhecido nas redes sociais, por que nunca foi identificada essa mulher? Para saber a mando de quem ela estava, quem a financiou, quem estava orientando a ação dessa mulher, que eu não sei nem se era brasileira. Então você veja, Borgo, que a justiça militar se omitiu ou foi atropelada pelo ministro Alexandre de Moraes, como foi a Polícia Civil também do Distrito Federal, e como está acontecendo agora no Rio de Janeiro, quando ele quer abrir um inquérito perpétuo, da mesma forma que ele fez com a questão das redes sociais, do inquérito do fim do mundo. Ele quer uma nova versão ali para o Rio de Janeiro, para entrar no controle político do que não é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Então a gente está vivendo uma quadra muito difícil. Eu espero que da Justiça Militar, quem sabe, venha algum tipo de freio, de contrapeso, já que até agora o Ministério Público da PGR, não o Ministério Público Militar, mas em especial o Ministério Público na PGR, até o momento ele está de tal maneira alinhado que eu espero, inclusive, que o Senado não reconduza.